tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estamos na última semana de nossa preparação para o mês da Bíblia e a carta de São Paulo aos Romanos nos mostra um caminho de esperança. Hoje, no capítulo 15, Paulo nos lembra da importância da solidariedade e da esperança na vida cristã. Vamos iniciar então a nossa reflexão fazendo a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona, quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje é o início do capítulo 15, os versículos 1 a 13. Quem irá proclamar para nós será a Vilma, de Sabará, em Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção. Nós, que somos os fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não procurarmos o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar a seu próximo em vista do bem para edificar. Cristo não procurou agradar a si mesmo. Ao contrário, como diz a Escritura, os insultos daqueles que te insultam
caíram sobre mim. Ora, tudo isso que foi escrito antes de nós foi escrito para a nossa instrução, para que, em virtude da perseverança e consolação que as Escrituras nos dão, conservemos a esperança. O Deus da esperança e da consolação conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns com os outros, a exemplo de Jesus Cristo. E assim vocês, juntos a uma só voz, deem glória a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolham-se uns aos outros, como que Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Digo a vocês que Cristo se tornou servidor dos judeus em vista da fidelidade de Deus, a fim de cumprir as promessas feitas aos patriarcas. As nações pagãs, porém, dão glória a Deus por causa da misericórdia dele, conforme diz a Escritura. Por isso, eu te celebrarei entre as nações pagãs e cantarei hinos ao teu nome. A Escritura também diz: nações pagãs, alegrem-se com o povo de Deus. E diz ainda: nações pagãs todas, louvem ao Senhor, e todos os povos o celebrem. E Isaías também diz: aparecerá o broto de Jessé, aquele que se levanta para governar as nações pagãs. Nele, as nações pagãs colocarão a sua esperança. Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela força do Espírito Santo. A exemplo de Cristo, os cristãos fortes são convidados a suportar a fraqueza dos fracos, sem buscar o próprio interesse. A vida inteira de Jesus foi um serviço aos outros. Ele se tornou dessa forma parâmetro para os que pretendem segui-lo, vivendo numa sociedade desigual que privilegia os fortes em prejuízo dos fracos. Paulo exprime o primeiro desejo que encerra esta parte. O Deus da perseverança e da consolação conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns com os outros, a exemplo de Jesus Cristo. E assim vocês, juntos a uma só voz, deem glória a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A meta de uma comunidade é a busca dos mesmos sentimentos. Sabemos que sentimento é algo tão pessoal e exclusivo de uma pessoa. Como pode Paulo pedir às comunidades romanas que tenham os mesmos sentimentos? A dúvida desaparece quando associamos a esse desejo a expressão a exemplo de Jesus Cristo. Sentimento, nesse caso, significa opção de vida. Paulo pede que Deus conceda aos cristãos de Roma terem as mesmas opções de vida que havia em Jesus Cristo. E quais seriam essas opções? Nada mais, nada menos, o amor que serve, à semelhança do que Jesus fez em toda a sua vida. Cristo Jesus se torna parâmetro também na acolhida. Sabemos que os membros das comunidades romanas eram de origens, raças e culturas diferentes. Jesus não discriminou nenhum deles, tornando-se servidor dos judeus em vista da fidelidade de Deus, a fim de cumprir as promessas feitas aos patriarcas. Mas se tornou servidor também das nações pagãs, a ponto de essas glorificarem a Deus por sua misericórdia. Se Jesus acolheu a todos, por que não farão o mesmo também os cristãos? Paulo recorda que a Bíblia está cheia de trechos que apontam para esse caminho. Ele toma o Salmo 18, o capítulo 32 de Deuteronômio, o capítulo 11 de Isaías, e expressa o segundo desejo: quero que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela força do Espírito Santo. Então, que esse desejo seja também para todos nós, que o Deus da esperança encha cada um de vocês de alegria e paz na fé. Como precisamos de alegria e paz na fé. Que você e sua família possam, de fato, transbordar de alegria e paz na fé,
transbordando de esperança, de força no Espírito Santo. Esse é o nosso desejo para cada um de vocês que nos acompanham nessa reflexão. Que o Senhor lhes conceda de fato alegria, paz, dê a cada um a força do Espírito Santo para que tenha sempre esperança, a esperança que não desanima nunca, que nós possamos viver então sempre buscando cada vez mais ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, comunidade de fé, você que reza com a gente, paz e bem. Estamos mais uma vez aqui, para partilhar junto essa vivência boa, que a comunidade sempre precisa de ter a referência. E a nossa referência se baseia no Evangelho, no Cristo. E essa proposta do amor, ela faz a gente pensar em quantas pessoas nesse trabalho da vida de comunidade doaram a sua vida por amor, É isso, o tempo vai passando, a gente vai fazendo as formações, as pastorais sociais, são novenas, celebrações. Isso anima a comunidade. A comunidade não pode viver sem essa dimensão da espiritualidade encarnada na vida do povo. E assim a gente vai vencendo os desafios e vai cumprindo, então, o compromisso nosso com a proposta do Evangelho. Paulo nos chama a atenção para esse cuidado e assim a gente vai caminhando. Paz e bem. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Chegamos ao final, então, da nossa reflexão de hoje. Quero concluí-la com as palavras de São Paulo. Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela força do Espírito Santo. Que o Deus de bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver